certeza disso, que Ele manda te dizer isso. Ele é contigo. Amém. Em nome de Jesus. Não é muito delonga, eu gostaria de agradecer a todos. E Deus me colocou uma palavra no livro de Lucas. Gostaria que os irmãos já fossem abrindo. No capítulo 15. Mas aí deixassem a marcada, porque antes de começar a leitura, eu gostaria de colocar uma coisa que o Senhor colocou em meu coração para a igreja. Alguns aqui já me conhecem há algum tempo, e eu tenho passado por muitas provações. Provações essa que eu perdi muita coisa em minha vida. Perdi carro, perdi casa, perdi minha mãe. Por alguns momentos eu tive alguns conflitos com minha irmã, porque eu sou o único evangélico na casa de um espíritas. E acabei saindo desta casa. Deus me colocou num lugar que na tarja da frente da casa está escrito Assembleia de Deus. Mas Deus me tirou de um lugar escuro e me pôs num lugar de luz onde já era abençoado. E nesse período, Deus já tinha me dado essa palavra há mais ou menos 2 meses atrás. E quando Deus me deu essa palavra no livro de Lucas, onde fala do filho pródigo, eu queria ministrar essa palavra há mais tempo. Aí virei para o meu pastor e perguntei: pastor, tem alguém para pregar esta semana? João, nós fizemos uma lista. E será? Eu cheguei, opa, espero que a minha vez esteja perto, porque Deus está tocando muito meu coração por essa palavra. Mas aí não era o momento. Quando eu olhei na listagem, eu era, se eu não me engano, o 7º ou 8º a pregar. Eu cheguei, meu Deus, meu pai, por que isso? E eu comecei a murmurar, chateado com aquela situação. Aí quando chegou a noite, depois do culto, eu fui para minha casa. A casa que eu não tinha me mudado ainda, mas a casa da minha irmã. E Deus começou a falar do meu coração. E me mostrou de uma forma, até eu no início não conseguia entender. Ele me deu uma passagem sobre a vida de Jó. Jó passou por tantas provações. Jó foi pisado, foi massacrado, foi tirado tudo aquilo que era dele. As riquezas, as vidas de seus filhos. Foi tirada a tua casa. Foi tirado dele tudo, menos uma coisa, a sua mulher. Mas aí esta mulher vem para ele e diz assim: amaldiçoa esse teu Deus. Meu Deus. Aí aquela palavra me tocou com tanta força, que eu cheguei a perder meu chão. Eu fiquei meio perdido, meio atônito, sem saber para onde ir, sem saber para onde caminhar, porque eu estava passando por essas provações todinhas. Não que eu tinha uma mulher para dizer para mim: abandona esse teu Deus. Mas o inimigo soprava na minha mente todos os dias, dentro do meu ouvido: abandona esse teu Deus. Volta para esse mundo lá de cá, onde eu te dava tudo. Mulheres, bebidas, farras, bagunças, drogas. Meu Deus, por que isso, meu pai? E cheguei até a sonhar que eu estava no meio de pessoas bebendo, fumando, e eu acordei de madrugada apavorado, com um gosto de bebida e cigarro em minha boca. Eu me prostrei dentro da minha casa. Eu comecei a repreender aquilo, porque aquilo não era meu. Este sonho não era meu. Não foi isto que Deus planejou para a minha vida. Mas, irmão João, o que tem isso a ver com o filho pródigo? Tem muita coisa a ver com o filho pródigo.
Porque desde que eu quis ministrar, eu pedi ao pastor para ministrar, Deus me incomodou e pediu que eu anotasse cada texto de cada pregação. E eu vim anotando cada uma. A primeira que eu anotei foi do presbítero Douglas. E a primeira palavra que ele nos deu foi com respeito à aliança. A aliança com Deus foi falada dentro da nossa igreja. A segunda foi do irmão David, que veio falando de conserto. Então Deus tem falado muito em nós, não só em nossas igrejas, mas em muitas pregações eu tenho ouvido através da televisão. E Deus vem chamando muito a nossa atenção. Ele vem exortando a igreja, advertindo a igreja para termos mais atenção. Senhor. E logo depois do irmão David, veio o irmão Claudinho. Como aquela palavra pesou. Vem falando sobre Daniel, a respeito de pecado. Quantos de nós pecamos? Quantos de nós temos agido errado? Aí veio o irmão Maico, colocando uma palavra maravilhosa em sua boca, alertando a igreja sobre a visão. Como se chegar a Deus, alertando para que nós abríssemos nossos olhos, tirássemos as escamas de nossas vistas, para que pudéssemos enxergar mais alto, como foi dito aqui hoje, desde o início do culto, tem sido falado sobre isso. Deus tem sempre alertado a cada um de nós em cada culto. Deus tem chamado a gente a nossa atenção. Muitos de nós não temos tido esse tipo de atenção. O irmão Douglas, o presbítero Douglas, veio de novo na nossa igreja numa sexta-feira pregar. E ele veio falar como se obter a sabedoria. Ele colocou as salas de Salomão em nossas frentes, na frente do cristão, em etapas, para que pudéssemos alcançar a sabedoria dele, para que pudéssemos achar o caminho. Mas e quantos de nós têm abandonado esse caminho? Quantos de nós têm vindo ao culto, mas quando sai pelaquela porta, a palavra foi totalmente esquecida? E logo depois disso, o pastor Milton foi chamado para pregar na igreja de Getsemane. E eu com a minha Bíblia fui para lá e Deus no mesmo momento virou para mim, tocou no meu coração, anota o título dessa pregação. E eu, meu Deus, anotei as promessas de Deus em nossas vidas. Quantas promessas Deus tem colocado em nossas vidas e elas têm escorrido pelas nossas mãos como se fosse areia, como se fosse água que a gente não pudesse fechar as mãos e corresse pelos dedos. Logo depois veio o irmão Márcio, que pregou com respeito a crescimento, como se fosse uma palmeira. A palmeira, quanto mais tempo ela viver, mais ela cresce. E quantos de nós estamos deixando de crescer na presença do Senhor, porque achamos que nós somos a estrela e Deus o palco? E temos que fazer ao contrário. Nós temos que ser o palco e a estrela o Senhor. Nós devemos deixar que o holofote dele brilhe sobre nós, e não nós brilharmos e deixar Deus cada vez menor. Por mais que nós cresçamos, Deus sempre será maior do que nós, do que qualquer um. Glória a Deus. E logo depois veio o pastor Gilson, convidado pela igreja lá de Florianópolis, da Assembleia de Deus de Florianópolis. É isso, pastor? Foi isso?
Ele veio falando de restauração. Restauração da nossa terra, a terra que somos nós, para lançar a semente. Como iremos lançar a semente? A palavra de Deus sempre nos coloca. Eu não sei se é no livro de Marcos ou se é no livro de Lucas. Deixa eu tentar ver aqui. Acho que é no livro de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 16 ou 16, 15. Que o Senhor fala que ide e pregai meu evangelho a todas as nações. Para que possamos fazer plantar esta semente, nós temos que falar de Deus todos os dias. E logo depois do pastor Gilson, veio a irmã Kelly, pregando sobre transformação. Transformação do crente, transformação do espírito, a transformação da carne em espírito. Tanto é que ela foi usada muito por Deus na terça-feira, na oração aqui, que ela, usada por Deus, usada pelo Espírito, ela citou a palavra, a passagem, Daniel nas covas dos leões, onde Daniel, em meio aos leões famintos, sedentos por carne. Vamos nos colocar hoje assim como homem, carne, dentro da cova dos leões. Se fosse um de nós, seríamos devorados na mesma hora. Daniel não foi porque ele não cheirava a carne. Ele cheirava o Espírito Santo de Deus, porque ele estava totalmente em espírito ali. Não era a carne dele que estava mais ali. Aí me fez lembrar rapidamente de Mesaque. Oh, meu Deus, Sedaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram lançados dentro da fornalha, muitos de nós achavam que o quarto homem iria entrar depois, mas o quarto homem já estava lá dentro. Deus já estava lá esperando por eles. E eles confiaram tanto que o fogo não chegou a queimá-los. Por quê? Porque eles estavam em espírito, estavam ali em verdade. E realmente, como Daniel, não era carne, era espírito, em confiança no Senhor. E na sexta-feira agora, a missionária Fernanda, palavra abençoada, palavra ministrada, chamando a atenção da igreja sobre o caráter do cristão. Qual é o meu e o teu caráter perante Deus? Qual é o teu caráter hoje perante Deus? Vamos agora à palavra. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em respeito à palavra do Senhor. Porque a leitura de Deus, a palavra de Deus tem que ser respeitada e glorificada em nome de Jesus. Amém, igreja? E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Disse esse Jesus. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou
a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Podemos sentar em nome de Jesus e glorifica o nome de Deus, porque essa palavra que Deus me deu, Ele me deu um título, e o título dessa palavra é conversão. Conversão. Conversão é um novo relacionamento com Deus. Conversão é arrependimento. Conversão é você estar de volta da onde não deveríamos nunca ter saído. Está de volta ao caminho de Deus e não dos deuses. O Senhor sempre nos alegra quando chega aqui no final desta passagem e diz que o Pai se alegra. E Deus é assim, Ele se alegra quando nós retornamos para o braço dele, quando estamos em comunhão com Ele. Conversão nada é do que arrependimento. O que é arrependimento? Jesus faz uma admoestação aos crentes que por muitas vezes fracassam espiritualmente. O que é admoestação? A admoestação nada mais é do que uma advertência, é chamar a atenção. E Jesus tem feito isso desde o início, que o pastor começou a pôr pessoas, vasos, a pregar nessa igreja. E cada um desses temas que foi citado aqui por mim é o Senhor fazendo a sua admoestação à igreja, chamando a atenção à igreja. E conversão nada mais é do que a porta para o reino de Deus. É o caminho para o reino de Deus. E Deus me deu essa passagem e me fez dividi-la em 4 fases. A primeira fase é quando o filho pródigo, ele sai da casa do pai dele, pega tudo aquilo que é dele, a herança que Deus deu, e joga essa herança fora. Ele sai da dentro da casa como se fosse um cristão. Ele saiu de dentro da igreja e voltou para o mundo, da onde ele nunca deveria ter retornado.
ter retornado. Ele não deveria ter saído da casa do pai. E olha bem o que aconteceu na vida dele, desse cristão. Olha as provações que ele passou. Eu, em certo momento, puxei por mim, há algum tempo, onde eu congregava na igreja, em Guaba Grande, e eu, por certo momento, por conflito, deixei-me ser levado por pequenez, por disse-me-disse, e me afastei da igreja. Voltei a beber, voltei a fumar, usar drogas, caí de uma certa maneira que eu não gostaria que irmão nenhum meu passasse pelo que eu passei, porque é dolorido. Eu ia à igreja nos dias de culto, nas terças, nas sextas e no domingo, mas ia à carcaça, porque o espírito já estava muito longe dali. Até que um dia um louvor de Judson de Oliveira tocou muito meu coração quando ele falou da terra seca. Eu realmente era uma terra seca, precisando ser alimentado, precisando deixar que Deus colocasse as suas águas e me enchesse. Deus, aleluia, Senhor. E eu fui enchido naquele dia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu voltei para os braços dele. E como foi bom. Mas muitos de nós não conseguem alcançar, às vezes, esse discernimento e esse sentido. Quando vai de vez e fica pelejando por esse mundo, onde já é do inimigo. Mas esse inimigo, muitas das vezes, está dentro da nossa própria igreja. Sabe, às vezes, nossos próprios irmãos ficam nos olhando de forma assim, reprovativa, sabe? Tocando sempre numa ferida, aonde vai afastar o irmão. Ao invés de dobrar os joelhos, levar uma palavra amorosa, uma palavra de consolo, toca na ferida do irmão e lá vai o irmão de novo para o mundo. Então, esse não é o papel do verdadeiro cristão ou do verdadeiro crente. E Deus tem colocado isso a todos os dias, a todos os cultos, em nossos corações. E voltando ao texto, quando o filho pródigo está nessa aflição, nessa primeira, ele começa a se despertar pelas circunstâncias tristes que ele vai passando. As pessoas vão se afastando dele. Por quê? O dinheiro acabou. Ele não tem mais com que servir aqueles que o acolheram lá fora no mundo. Abraçaram enquanto ele tinha o dinheiro. Depois jogaram fora, porque o dinheiro dele acabou. Aí por muitas vezes eles se tornam mendigos, como o filho pródigo praticamente se tornou. Aonde pegaram ele, jogaram ele dentro de um chiqueiro, e os porcos, como está escrito na Bíblia no Antigo Testamento, os porcos antigamente eram carnes impuras, carnes que não podiam ser digeridas, não podiam ser comida pelos filhos, por aqueles que criam no nosso Senhor Deus. Então ele foi jogado a um local onde estavam os porcos. Então tudo aquilo que era dejeto, esse cristão começou a comer. E é isso que nós comemos nessa terra ali fora, quando nós nos afastamos. E isso começa a remoer
na vida desse cristão. Ele começa a olhar, meu Deus, eu quando estava na minha igreja, eu era abraçado pelos meus irmãos, Oh, glória! eu era agarrado por eles, e eles dobravam quando eu passava pelo sufoco, quando eu estava passando pelas provas, eles dobravam seus joelhos e oravam por mim, intercediam por mim, clamavam ao meu Pai por mim. E eu por muitas vezes reneguei isso, não orei. E nós por muitas vezes fazemos isso. Eu quando eu vim, eu estava como um barco à deriva, caí aqui como um paraquedas. Quer dizer, caí de paraquedas. Desci nessa igreja. E aqui eu fui muito acolhido, porque eu estava meio perdido, porque eu não sabia, eu estava pulando de igreja em igreja e não sabia para onde ia. E foi nessa igreja que eu havia sido convertido. Foi nesta igreja onde, há 7 anos atrás, vai fazer agora, no dia 5 ou dia 7 de agosto, 7 anos que eu me converti aqui. Não aqui, mas na matriz. Mas tanto faz lá como aqui, a casa é a mesma. É a casa do nosso Deus, onde nós viemos adorá-los todos os dias que podemos. Então, irmãos, essa vida foi passada pelo filho pródigo. E quando ele começou a refletir que lá na casa do pai dele, ele tinha o melhor, ele comia melhor, ele se vestia melhor, ele era amado, ele era querido. Teu pai me abraçava todos os dias. Mas para isso, muitos de nós deixamos de lado, às vezes, o irmão que está passando por provação. Quantas vezes a igreja vai precisar ser chamada a atenção, ser exortada pelo Senhor, para que venhamos a cumprir aquilo que Ele nos deixou de mais importante, que foi o amor. Amar a teu irmão acima de todas as coisas, mesmo que ele seja teu maior inimigo, mas amá-lo. Se você não pode levar uma palavra de consolo, de conforto, de amor a teu aquele que te fez algum mal, dobra o teu joelho quando chegar na tua casa à noite, ore pela vida dele, clame ao Senhor pela vida dele. Essa segunda fase, enquanto filho pródigo, ele refletia sobre a sua situação naquela terra estranha. É essa terra estranha que nós vivemos aí dia a dia. Muitas vezes o inimigo nos afronta aí na rua. Muitos que trabalham, às vezes pelo patrão, que não é cristão, ou às vezes pelo amigo, ou por uma amiga, no próprio trabalho, ou dentro da tua própria casa, chega alguém, algum parente que lhe visita. Quantos de nós somos afrontados? E ao invés de liberarmos uma palavra amiga, damos bicudo, chutamos o balde e dá vontade de abandonar tudo. Olha para o teu irmão do lado. Olhe fixo para ele. Olhe para ele e veja que na face dele ou na face dela, o que você está olhando não é o teu irmão não, você está olhando a face de Deus. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então cada um de nós está aqui, o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo habitando no coração de cada cristão, habitando, brilhando na face de cada um. Mas quando
iremos ver esta realidade. Conversão. Quando iremos nos converter realmente em espírito e verdade? Garanto, isso opõe até a mim, neste caso. Se soltasse uma roda de leões aqui agora, acho que estaria todo mundo correndo que nem louco, com medo de ser devorado. Porque para viver em espírito é prova. É prova que tem que ser passada. Então Deus dá dificuldade, como muitas vezes falam, é difícil, mas Deus lhe faz crescer cada vez mais, como fez com a palmeira, na pregação do irmão Márcio, que faz você atravessar essa dificuldade e lá na frente glorificar o nome do Senhor. E Deus tem feito isso todas as vezes. E Deus tem feito isso todos os dias na vida do cristão. Mas muitos de nós estamos trocando aquilo que Deus deu de melhor para mim e para a tua vida, que foi Jesus de Nazaré. Ele foi pregado, foi crucificado, foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido pela vida de cada um de nós. Mas mesmo assim, mesmo vendo Ele ali crucificado, para que nós fôssemos salvos, porque todos nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Nós trocamos essa salvação por um prato de lentilha. Trocamos essa salvação pelas bolotas dos porcos que o mundo lhe oferece. E quando é que iremos realmente nos converter? Quando é que nós aceitaremos essa advertência do Senhor, essa admoestação do Senhor, que tem chamado a atenção das igrejas praticamente todos os dias, em todos os cultos? Eu, sinceramente, falando como homem, não sei. Não sei. Mas falando como boca de Deus, eu sei. Eu sei sim. Porque se eu dobrar meu joelho todos os dias e me entregar a esse Deus todos os dias em espírito e verdade, buscar a tua face com todo amor, com todo carinho, com toda devoção, eu sei que estarei lá. Eu sei que quando a 7ª trombeta tocar, eu já não estarei mais aqui, já terei ralado o peito, no bom sentido, há muito tempo. Porque quando a primeira tocar, eu tenho certeza que muitos como eu estará lá em cima. Não vai esperar até a 7ª tocar não, para ficar naquela dúvida, vou ou não vou, vou ou não vou, meu pai, vou ou não vou, pai, vou ou não vou. Foi todo mundo e você ficou. Por quê? Não se converteu. Porque está na igreja, vir a culto, chegar até aqui, isso não quer dizer conversão. Conversão é quando você se dobra, é quando você vê teu amigo na rua, é quando você vê um ímpio, é quando você vê alguém que necessita de uma palavra, é você chegar e falar. Porque como é que você vai plantar a tua semente e chegar lá em cima, mostrar para Deus quando chegar na hora do julgamento final? Qual foram as tuas obras? O que tu trouxeste para mim? Não tem nenhuma pedra, nem um grão de mostarda. Que brilhante tu vai levar para pôr na tua coroa lá em cima? É o que Deus tem feito comigo, me mostrado todos os dias. E quando Deus me deu essa palavra, meu pai, como vestiu na minha cabeça? Como uma carapuça entrou. E eu comecei a ver irmãos já com outros olhos. Eu já comecei a olhar para o meu irmão de forma diferente. Tanto que me fez pedir desculpas à irmã Rosinara.
No dia que ela foi usada por Deus aqui para falar, onde ela passou, chamou várias pessoas aqui na frente, e através delas muitos pediram desculpas a um ao outro, pediram perdão, às vezes por conflito, por chamar a atenção, por picuinha, por alguma palavra maldita para o irmão para ferir. E Deus naquele dia me usou, pediu, vá lá e peça perdão pelo aquilo que tu pensou com respeito a ela. Porque tu não sabe da vida dela como é que você vai poder apontar ou pensar qualquer coisa errada sobre ela. E eu cheguei até ela e pedi perdão pelos meus pensamentos errados. E quantas vezes você pediu perdão a teu irmão por um pensamentozinho errado? Quantas vezes você pediu perdão a seu marido ou vice-versa a sua esposa? Ou ao teu filho? Quantas vezes você pediu perdão ao teu amigo, como hoje é dia do amigo? Você abraçou e pediu perdão a ele por alguma coisa que você tenha feito de errado? Por alguma palavra errada que você tenha dito? Quando nós pedimos perdão, nós estamos agradando ao Senhor e ao mesmo tempo tendo conversão interna, conversão espiritual. Conversão não é simplesmente você passar pelas águas e dizer que nasceu um novo homem. Como nasceu um novo homem se você não perdoa o teu irmão? Como nasceu um novo homem se você não cumpre aquilo que Deus deixou para a gente? Como eu me converti? Porque a palavra de Deus não corta somente aí, não, ela corta aqui primeiramente. Porque eu estou debaixo do topo dele. Eu estou em cima do altar dele. E a palavra para mim vem primeiro. Porque eu visto, eu calço essa palavra. Porque é por isso que eu estou passando. Então, a conversão tem que ser diária. A conversão tem que ser a todo momento. Pensou uma palavra errada, dobra. Ou então, fecha os teus olhos e peça perdão. Pai, eu errei. Me perdoa. Uma palavra mal falada, um palavrão. Ou às vezes até por passar uma mulher bonita, dobrou o pescoço, quase quebra, chega assim, envergar todinho e vai atrás. Isso é errado. E a mesma coisa também com respeito à mulher. Passa um varão lá, todo maçaroca, todo lá Sudeste está longe, né? Bem longe. Bem longe. Mas como é que Deus vai olhar a mim e a vocês com bons olhos? Você quer esperar a 7ª trombeta tocar? Eu não. E assim, o filho pródigo aconteceu com ele. A terceira fase esta fase representa a própria decisão. Oh Deus. Quando ele diz no capítulo 20, no versículo 20, perdão, e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. É assim que acontece conosco, quando nós estamos afastados, ou quando deixamos de falar aquilo que é certo da palavra de Deus, quando nós deixamos de pregar o Evangelho, quando há necessidade, ou quando nós estamos no mundo e voltamos perante a Deus. É assim que nós nos sentimos, porque quando o vaso, ou o anjo de Deus na sua casa, ora por você, você é movido de um mover tão grande do Espírito dentro de você, que você se sente pulando
se agarrando ao pescoço de Deus e abraçando, e Ele lhe enchendo cada vez mais de unção. É assim que o pai faz com o filho. Quando ele está perdido e quando ele retorna para a tua casa, ele estende a sua mão e tira e o abraça, e você se pendura no pescoço. É assim que é com nossos filhos. Quando nós repreendemos nossos filhos por alguma atitude deles errada, e ele se levanta, às vezes se leva, filho, não faz mais isso. Não, irmão, toda vez mais tempo. Cai por esse caminho errado, eu estou lhe mostrando. Tá bom? Ô pai, me perdoa, me desculpa. Aí ele abraça e se pendura no teu pescoço. Não, mora na praia esquerda. Meu Deus, Trabalha aqui. aquele que é Tá pai, bom. Vem aqui, coração. sabe o que é isso. Louvor. Quando Tá o filho trabalhando na dobra padaria, vinha, que é e se pendura no pescoço pedindo perdão por algum erro. Vi aquela canção de fé. Pedindo desculpa. Pai, pequei contra o Senhor porque eu falei coisas erradas. E é assim que Deus faz conosco. Mas quantos de nós estamos dispostos a pedir esse perdão? Quantos de nós estamos dispostos a entender o que estamos fazendo se é errado? Quantos de nós estamos dispostos a nos arrependermos, nos arrepender de tudo aquilo que é de errado, para que possamos conseguir a verdadeira conversão? Você está disposto? Vocês estão dispostos? Deus, quando Ele vê que o filho está errado, ou que o filho toma a direção errada, Ele toca o nosso coração, para que nós possamos saber que nós estamos andando errado. Mesmo assim, nós caminhamos pelo lado errado. Quantas vezes nós vamos nos levantar e realmente abraçar a Deus e pendurarmos no pescoço de Deus? Pai, eu me arrependo. Pai, eu me arrependo. E deixamos muita coisa passar. A conversão nada mais é do que uma decisão. Uma decisão do pecador que somos nós. A decisão de chegar até Deus. A decisão de estender a mão, porque a mão dele já está estendida desde lá de cima. É simplesmente, basta esticar. Nós temos que estar disposto a isso. Temos que estar disposto a querer isso.